Pais amados, mais uma palavra para o meu e seu coração. Continuando o nosso tema Planejando Crescimento, nós vamos trabalhar agora a parte da viabilidade. Eu gostaria que você lesse a palavra do Senhor conosco, Atos 9:42, que diz assim: foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Viabilidade. O segundo princípio, nós estamos falando de princípios, vamos continuar falando como colunas, né? Essa segunda coluna, ela traz a palavra de viabilidade. O que é a viabilidade? É um princípio para o planejamento de longo alcance da igreja, de crescimento para a igreja. É a viabilidade. O que significa esta palavra para nós? Essa palavra nós poderemos trazer a formação ou a informação para você, a capacidade de permanecer vivo. Capacidade de permanecer vivo. Eu gostaria de trazer essa informação de uma forma que você guarde na sua memória, porque você vai estar fazendo a aplicabilidade da viabilidade naquela igreja que você está trabalhando. 3 áreas no planejamento necessitam ser avaliadas. Olha, amados, eu queria que você prestasse bastante atenção. O culto da manhã é um chamamento. Nossa igreja, por exemplo, vamos trabalhar dentro da nossa visão de igreja aqui. Ela tem o culto da manhã. À noite, nós temos domingo e nós temos o culto de oração na terça-feira e da sexta-feira. Eu queria perguntar aqui, são animados, dinâmicos ou são tão previsíveis que põem as pessoas a dormir? Aqui é só uma pergunta, não fique chateado com a pergunta que eu estou falando. Os cultos da igreja, durante a semana, da escola bíblica dominical, terça à noite, sexta à noite e domingo à noite, são animados, dinâmicos ou são tão previsíveis que põem as pessoas a dormir? Essa pergunta te chateou, te deixou triste? É uma pergunta para nos fazer melhorar. Chama-se viabilidade. Os cultos da igreja, preste bem atenção, têm a capacidade de permanecer vivos? É uma pergunta. Como é que estão nossos cultos? Eles têm capacidade de permanecer vivos da forma que estão? Quantas pessoas dormem em nossos cultos porque podem predizer o que vai acontecer? É a mesmice. É a mesma coisa, ele está engessado. Preste bem atenção, não fique chateado. Então, o que nós precisamos fazer para que essa igreja permaneça viva, os cultos permaneçam vivos? Quantas pessoas estão dormindo? Porque podem predizer, ele já sabe o que vai acontecer. Ele diz, agora a pessoa vai fazer tal coisa, agora vai ser tal coisa e agora vai ser tal coisa. Aí você fala, mas isso é organização. Não, isso não é organização. Você ser organizado, mas você tem que ser dinâmico. Preste bem atenção, não pode ser morto. Um pouco de criatividade e unção é suficiente para aumentar a frequência e incentivar o interesse. Este chamamento é para que eu e você possamos entender criatividade e unção, para aumentar a frequência e incentivar o interesse. Certifique-se de que houve bastante oração. Pastor, do que você está falando? Todo culto é necessário estar coberto pelo manto da oração. Não adianta você fazer uma reunião se você não está orando em prol daquela reunião. Procure saber que os músicos estão prontos, que o líder de música está preparado e que você, como líder daquele culto, está em ponto de bala, enquanto espera pelo momento da verdade. O que é isso, pastor? Departamento de música, oração. Departamento de louvor, oração. Palavra. Homens tementes a Deus, esperando o mover da palavra. Você que vai estar organizando aquele momento ali, não é para chegar abrindo a Bíblia de qualquer forma, sem nenhum preparo. Você precisa estar preparado para trazer a viabilidade, que é o princípio, que é a capacidade para permanecer vivo.
Você está me entendendo? E aí você está esperando o momento da verdade. Qual é o momento da verdade? É o momento que você vai trazer a palavra de Deus e levar aos corações. Olha, se você der um giro hoje nos departamentos, nas dependências da nossa igreja, ele pode falar muitas coisas sobre o departamento de ensino da igreja, o pedagógico da igreja. Que tipo de atmosfera existe para o ensinamento, para o ensino, para a formação das crianças, adolescentes, mocidade e adultos? O que é que nós temos preparado? Como está a nossa preparação? Como é que está nosso investimento na área de educação da igreja? A queda na frequência, a escola bíblica dominical, a nossa EBD, requer que prestemos atenção para o seguinte: é necessário prestar atenção. Como está a nossa preparação de obreiros? Para a passagem de bastão. Preparação de obreiros tem que ser constante, obreiros tem que estar estudando a palavra, obreiro não pode estudar só a lição que ele vai ministrar. Ele tem que ser sistemático, sistêmico, organizado, estudando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus. Nós precisamos de espaço adequado para o ensinamento. Crianças, classe de crianças, adolescentes, classe de adolescentes, classe de jovens, classe para os obreiros, classe para os obreiros, classe para as irmãs, classe para as irmãs. Precisamos de espaço adequado para o ensinamento. Nós precisamos do equipamento adequado para o ensino. Ventilação, iluminação adequadas, com qualidade, que a pessoa possa abrir um livro, a Bíblia, ler o material, o aluno possa ali estar com facilidade, respirando com tranquilidade, principalmente nessa época que estamos vivendo. Precisamos do melhor material possível para o ensino, de investimento nesta área. Precisamos de renovação do compromisso do departamento de ensino. A igreja está investindo na área do ensino, é parte fundamental e visível. Estou falando de viabilidade. Isso pode ser considerado como um ato extra, porque, para mim, ele faz parte de um fluxo vital da vida no ministério da igreja. Olha, precisamos estar a cada dia, lembrando, como existe qualquer instituição, uma boa administração da propriedade, das instalações. Nós já estamos trabalhando nessa área. Podemos melhorar muito mais ainda agora, a partir desse momento que a nossa igreja está alcançando e oferindo esta viabilidade administrativa e financeira. Nós precisamos ter o nosso Instituto Bíblico. Levantar os nossos obreiros, homens de compromisso com a palavra, que tenham no coração, não pegar nada pronto. Nós já temos isso, a igreja tem essa condição. Homens e mulheres para o ministério da palavra. Olha, lembre-se de que a nossa definição de viabilidade é a capacidade de permanecer vivo. Seu plano de longo alcance, sem o plano, sem terá isso em ponto de vista. Ou seja, nós precisamos nos manter vivos para alcançarmos as pessoas para o ministério. Então, planejando o crescimento, viabilidade. Planejando o crescimento, nós precisamos de
viabilidade. Vamos permanecer vivos. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor. Deus te dê um dia de paz. Medite nessa palavra, guarde ela no coração. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.